Bom, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, apesar de confinamento. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de externar nosso agradecimento a todos os participantes e também a pessoa que está lutando aí dia a dia contra esse nosso inimigo invisível, né? Coronavírus, a Covid-19, né? Pessoal de hospitais, pessoal, trabalhadores, né? Que estão sofrendo aí em casa, esperando a liberação, né? Os empresários que estão bastante preocupados com o andamento do cenário, né? Mas vamos lá, todos juntos, né? Vai dar tudo certo. Vamos vencer mais essa crise aí e construir todos juntos, né? Um mundo melhor, né? Bom, nós da AUTS somos ex-estagiários, bolsistas no Japão, que nós fomos treinados no Japão, né? Com o sistema de gestão, sistema de qualidade, produtividade, lá no Japão, né? E a UTS do Japão é subordinado ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá no Japão, né? E existe essa associação UTS em mais de 40 países no mundo, mais de 70 associações, né? Quer dizer, tem países que têm mais de uma associação. E aqui no Brasil nós temos mais de 2.000 ex-estagiários, né? Que fomos estudar lá no Japão e formamos uma associação aqui no Brasil. Então, aproveitando esse confinamento, nós estamos oferecendo então passar um pouquinho de nosso conhecimento, né, para todas as pessoas, né? E tomara que isso ajude um pouquinho depois de passar esse confinamento, né? Ajudar os empresários, os trabalhadores, né? Sair dessa pandemia com mais força, né? Então, Paulo, vamos ver o que é então a Alteste do Brasil? Passar o slide. Bom, a Associação Alteste do Brasil tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão, através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. Quer dizer, nós prestamos esse serviço, né, de desenvolver economicamente, social e tecnológico. E fazemos também esse intercâmbio entre o Brasil e o Japão. E visão, o que nós queremos ser no futuro, né? Tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Então, vamos ver então outro slide, como é que a gente faz, como é que nós operacionalizamos isso, né? Então, objetivos da Associação Alteste do Brasil é apoiar empresas com serviços de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão no modelo japonês. Nós damos então consultoria, treinamento, né, cursos, palestras aqui no Brasil. E também fazemos isso aqui, o segundo aqui, desenvolver recursos humanos chaves para as empresas no Brasil, enviando executivos e técnicos para programas de treinamento da Altesse no Japão, ou trazendo especialistas japoneses para conduzir treinamento no Brasil. Então, tem especialistas famosos, mundialmente famosos, né, no Japão. Nós, então, trazemos eles também para cá, para dar curso aqui no Brasil também. E também mandamos empresários e executivos aqui do Brasil para ser treinados no Japão também, né? E aqui apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazer negócios. Então, se tiver empresa brasileira que queira fazer negócio lá no Japão ou em parceria com empresas do Japão, né? Ou empresas japonesas que queiram vir aqui no Brasil fazer negócios, ou procurar algum parceiro aqui no Brasil, a gente faz essa intermediação, apresentar um com o outro, né? Fazer um PI para que o negócio dê certo, né? E também promoção de cultura e curso de língua japonesa. Curso de língua japonesa e língua portuguesa também, né? Língua portuguesa para os empresários japoneses que vêm aqui no Brasil. E língua japonesa para os empresários que vão para o Japão, né? Então, em resumo, nós fazemos isso. E quem quiser, então, com maiores detalhes, né, saber o que
que é a ODS, então entra aqui no website, né, www.altssp.com.br ou manda e-mail aqui para adm@altssp.com.br, tá bom? Hoje, então, nós temos palestra do nosso presidente do conselho da ODS, né, o famoso Paulo Hirai, e tomara que todos então tenham um bom proveito, tá bom? Vamos lá então, Paulo Hirai. Onegai shimasu. Perfeito. Como é que eu entro, hein? Liga a câmera. Agora sim. Uhum. Bom, boa noite a todos. Eu preciso voltar a share o vídeo. Não, é só colocar aqui no máximo. Perfeito. Muito bem. O tema de hoje, no 5º seminário da OTS, é repensando o sistema de gestão. Por que escolhemos esse tema? Na verdade, qualquer empresa tem que gerenciar em todas as partes da companhia. Só que, muito raramente, as pessoas, seja o presidente, diretor ou gerente, pensa no sistema de gestão, de como a empresa atinge seus objetivos de forma consistente ao longo de todas as unidades da empresa. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Para passar rapidamente um pouco o histórico meu, está aí. Eu sou graduado em engenharia pelo ITA, pós-graduado em administração de empresas pela GV, tive no MIT, na UTS do Japão, e trabalhei aí nos Estados Unidos, na Argentina e um pouquinho no Japão também. Tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro, para entender melhor o tema da nossa palestra, temos que ver um pouquinho o que é gestão, antes de entender o que é o sistema de gestão. Gestão, então, é um conjunto de todas as atividades necessárias para atingir um objetivo futuro de forma eficiente e econômica. Certo? Então, gestão é isso. E sistema? O que é sistema? Sistema é um conjunto de partes interrelacionadas com o objetivo de atingir um objetivo comum, né? Ou na forma como aí está expresso. E o sistema de gestão é o conjunto de conceitos, políticas, práticas de gestão coerentes entre si para adequada consecução dos objetivos da empresa, aplicável por todos e por toda a empresa. Tá certo? Nós vamos voltar a isso ao longo. Por que é que a gente precisa de um sistema de gestão? Eu trouxe aí o Descartes. Vocês todos conhecem o Descartes, o pai da abordagem científica, né, a lógica. E em vida ainda, o Descartes tinha uma série de seguidores que viviam dizendo ao mestre que inteligência deslumbrante, tal, que ideias profundas e boas. E ele dizia, não, gente, eu não sou um cara muito inteligente. Na vida, eu conheci gente muito mais inteligente do que eu. Mas aí os seguidores diziam, mas mestre, como é possível alguém com ideias tão brilhantes se dizer de inteligência média? Ele disse, não, cedo na vida eu pude fazer o que poucos podem. Descartes era de família rica e ele saiu para conhecer o mundo ainda jovem. E ele via que algumas cidades, povoados que ele passava, eram bonitos, bem organizados, bem cortados, enquanto que outros eram um amontoado de casas sem organização, sem nada. E ele começou a se perguntar, por que isso? Por que uma cidadezinha vizinha de outra tem diferenças tão grandes? E ele começou a perceber
que a gente é confusa. Nós adotamos uma série de fatos, de realidades, sem nunca pensar profundamente sobre eles. Então, por exemplo, pátria. Eu nasci num país que eu adoto como minha pátria. Mas o que é isso? A gente não pensa. O que é família? A gente não pensa. Vai vivendo como os pais ou como os antecessores viveram, sem muito pensar, né? Bom, isso nos acompanha ao longo de toda a vida. E quando a gente ingressa numa empresa, a gente também... O que é empresa? Nós nunca paramos para pensar nisso. O que é gestão? Também nós não vamos profundamente meditar sobre essas coisas. E muito menos no sistema de gestão. Embora toda empresa, bem ou mal, explícita ou implicitamente, tenha um sistema de gestão, ainda que possa parecer aquela cidade feia, mal organizada, que o Descartes via em muitos lugares. Bom, ao longo da história, vocês veem que uma série de autores, alguns aqui eu trouxe os mais conhecidos, né? Escreveram livros ou desenvolveram ideias que com o objetivo de ajudar o gerenciamento, né? Seguramente muitos de vocês conhecem vários desses livros, e esses livros existem justamente porque, ao longo da história, várias pessoas se preocuparam em melhorar o processo de gestão, certo? E aí, depois, mais recentemente, surgiram os autores preocupados em enxergar a gestão como um todo, e não como parte, como esses primeiros pensaram. Se você olhar aqui o Peter Senge, que foi meu professor no MIT, um fulano brilhantíssimo, mas ele focava um aspecto único da gestão, né? William Ush com a teoria Z, a reengenharia, o Kenichi Omai da McKinsey, né? Foco, All Rise do foco, e assim vários, certo? Então, esses que tinham uma visão mais integrada procuraram desenhar sistemas de gestão. E é interessante ver, deixa eu voltar aqui, que não sei se alguém conhece esse livro da Odebrecht. Norberto Odebrecht escreveu um livro de muitas páginas, Sobreviver, Crescer e Perpetuar, que é o sistema Odebrecht de gestão, que, segundo os entendidos, eu tive a oportunidade de conhecer o diretor de RH da Odebrecht na época, Sérgio Fogel, que ajudou a escrever isso, era a filosofia de gestão da Odebrecht. Então, na história, vários autores procuraram trazer uma visão completa de um sistema de gestão. E talvez o mais conhecido, apesar de Deming, Ishikawa, sejam expoentes que o mundo conheceu. E a Toyota, sim, por se tratar de uma empresa muito visível, o Toyota Production System é difundido hoje no mundo inteiro. Mas tem aqui alguns que, embora não sejam sistemas de gestão, ajudaram a construir. Maslow, sobretudo, né? Kondo, Eickhoff, Porter e alguns outros. Muito bom. Então, a gente já viu o que é um sistema de gestão. Vamos rapidamente entender como é que a gente gerencia hoje.
como eu disse, poucos de nós parou para pensar qual é o sistema de gestão que a empresa onde eu estou emprega. Mas, assim, 95% das empresas no mundo ocidental usam um sistema que a gente poderia dizer baseado no Taylor. O Taylor morreu no final do século XIX. Então, são cento e tantos anos atrás, o Taylor apareceu. O que é que o Taylor fez? O Taylor viu que as empresas surgidas depois da Revolução Industrial, a Revolução Industrial nasce com as máquinas, que entre a descoberta da máquina a vapor e o aperfeiçoamento, nós estamos remetendo a meados do século XVIII. Então, quando o Taylor andava, o Taylor hoje seria chamado de engenheiro, mas ele viu que o trabalho era uma bagunça, a produtividade baixa e os acidentes muito frequentes. Então, ele saiu com o método que ficou conhecido como administração científica em todo o mundo. E ele dizia, então, isso, olha, os métodos de trabalho devem se basear em estudos científicos e não em julgamentos empíricos de supervisores e trabalhadores. Nada mais razoável, certo? Depois, que padrões que constituem um dia de trabalho devem ser, da mesma forma, baseados em estudos científicos. Lógico, qual é o ritmo que os trabalhadores vão trabalhar? Gente, eu estou focando um pouco na parte industrial, que é mais fácil de tangibilizar. Então, vocês enxergam melhor isso. Depois, que a seleção e treinamento do trabalhador também baseado em estudos científicos. Claro, se o trabalho é pesado, você não vai colocar uma jovenzinha, uma moça franzina para aquele trabalho. E, por fim, o Taylor dizia que o pagamento por produção deve ser empregado para motivar trabalhadores selecionados e treinados para usar os métodos aqui desenvolvidos e atingir os padrões de um dia de trabalho, né? E então isso foi o que o Taylor fez e trouxe uma enorme produtividade. Tão grande foi o sucesso dele que esse método de administração científica, mais de 4 gerações depois do Taylor, continua em pleno vigor. Porém, né, o que acontece com a administração científica? Vocês podem ver, pela própria estrutura do que o Taylor propôs, que uma pequena elite define o que a grande massa de trabalhadores deverá fazer. Que existe uma dicotomia entre planejar e controlar e o executar. Não aproveita a sabedoria das pessoas. Para o trabalhador, é proibido pensar. Eu já ouvi várias vezes dizer, executivos de empresas dizer, olha, aqui no Brasil, o trabalhador chega, pendura a cabeça e o coração e entra só com as mãos. Bom, os objetivos, pelo método de Taylor, não são esclarecidos e os métodos de trabalho são rígidos. E a isso, os japoneses, quando viram, estudaram a administração científica do Taylor, chamaram de sistema mestre-escravo, que é um bom estereótipo do modelo do Taylor, tá claro? Mas essa forma de trabalhar permeia o nosso modo de pensar hoje. Se você espremer e olhar como as pessoas estão fazendo, é literalmente isso. E aí, aproveitando, vocês devem ter ouvido falar dos autores Hammer e Champ, a reengenharia. Reengenharia foi um grande sucesso há uns anos atrás, vários anos atrás, e todo mundo se lançou na reengenharia. E pouco tempo depois, colheu um rotundo fracasso. Puxa, mas
por que a reengenharia foi um fracasso se as ideias eram tão boas? O que é a reengenharia? A reengenharia era pegar a nata da empresa, os diretores, os melhores gerentes, e aplicar o método administração científica. Ou seja, um pequeno grupo de pessoas define o que todos na empresa vão fazer. Tá? Não deu certo porque gente não funciona assim. Nós voltamos a falar sobre isso. Bom, outro estereótipo, outra forma que as pessoas têm de gerenciar é isso, o gerenciamento por crise. Tá? Então, quando alguma coisa está mal, né, a performance da empresa está mal, um gerente, um diretor olha aquilo e diz, pô, mas não é possível, como é que nós estamos tão mal? E aí chama todos os subordinados, dá uma bronca geral e as pessoas também entendem que, pô, com razão, o chefe tem razão, está ruim. E aí todo mundo começa a se esforçar e as coisas melhoram. Tá certo? E o gerente satisfeito, o chefe satisfeito, diz, pô, se não sou eu nessa empresa, a empresa ia para o vinagre. Só que algum tempo depois, as coisas começam a piorar. Por quê? O que aconteceu aqui na melhoria? É o que os japoneses chamam de muri. As pessoas começam a trabalhar mais horas, trabalhar à noite, vir aos sábados para tentar resolver os problemas e tal. Só que depois cansam. E aí volta ao estado normal, até alguém perceber, né? Bronca geral, e as coisas se sucedem. É impressionante a quantidade de executivos que assim agem, quando, na prática, deveria ser assim, né? Através de um processo sistemático, melhorar, estabilizar, melhorar e assim vai. Tá certo? Bom, então vamos explorar um pouco outro front. Como é que a gente ganha dinheiro? Como é que uma empresa ganha dinheiro? Vocês ouviram falar na famosa curva, na famosa curva de oferta nas curvas de oferta e procura. Se a demanda, se o preço é baixo, mais pessoas compram. Se o preço é alto, menos pessoas compram. E aqui, no caso, no curto prazo, a oferta é fixa. No curto prazo, não dá para aumentar mais máquina, aumentar a produção. Então, vamos dizer que existe um preço de equilíbrio no mercado, que é o ponto de encontro da curva de demanda com a curva da oferta, que colocado no curto prazo e fixo. Como é que eu faço para cobrar mais, para ganhar mais? Não tem como. Então, só se a demanda aumentasse, certo? Muito bem. Como é que eu faço para aumentar a demanda? Para que, para o meu produto, tudo se passasse como se a demanda agregada tivesse aumentado. Né? Só tem um jeito, com diferenciação. Vocês sabem que o tênis, quando eu era garoto e ia para a escola, ia de tênis. O tênis, na época, era de lona branca com solado de borracha dura. Aí veio uma empresa, colocou o solado de sandália havaiana e um couro no lugar da lona. E colocou 3 faixinhas azuis e ficou maravilha. O tênis que custava 10, 15 dólares passou a ser vendido por 100 dólares. Por quê? Porque tudo se passou como se, para aquele produto novo, a demanda tivesse crescido enormemente. No caso, até cresceu, certo? Bom, isso, a criatividade foi fundamental para que a demanda
para o meu produto fosse maior, né? Porque eu diferenciei através de um processo de criação, modificando o meu produto. Bom, eu posso, aqui, por uma questão de tempo, não vou entrar em detalhe, mas mostrar, provar a vocês que o custo também depende da criatividade. Onde eu fazia de um jeito, posso passar a fazer de outro mais eficiente. E a mesma coisa com a qualidade, que eu nem coloquei aqui, porque é mais fácil de imaginar. Muito bom, ou seja, criatividade está na base da diferenciação, que também a criatividade também é base para reduzir custo e para melhoria da qualidade. Então, nós temos que entender melhor essa tal de criatividade, certo? A criatividade depende de dois fatores: da motivação, eu faço porque quero, e do conhecimento, eu faço o que sei, tá certo? Então, criatividade na empresa depende de querer e saber, fundamentalmente. Olha que nós estamos falando de ganhar dinheiro. Remetemos à criatividade, agora estamos remetendo para motivação e conhecimento, né? Sobre motivação, vamos remeter a alguns gurus que estudaram profundamente isso. Todos já viram a tal escadinha das necessidades humanas. Se nós fazemos o que fazemos, é porque dentro de nós tem alguma coisa que nos empurra, seja porque precisamos comer, precisamos sentir seguros, queremos socializar por uma questão de autoestima ou autorrealização. Tá certo? Isso é o que o Maslow, profundo conhecedor de gente, dizia. Aí vamos ver um outro, Herzberg, também muito conhecido. Esse era um consultor de empresas e ele viu que nas empresas, às vezes, tinham alguns fatores que causavam insatisfação nas pessoas e causavam perda de produtividade e qualidade. Por outro lado, existem ou existiam fatores que traziam grande satisfação aos trabalhadores e aumentava a qualidade e a produtividade. E aí coube a um terceiro, ao japonês Kondo, fazer uma descoberta num estudo, dizendo que Maslow e Herzberg falavam a mesma coisa. Quais eram os fatores de insatisfação? Questões fisiológicas, de segurança, que causam insatisfação. Ambiente de trabalho muito quente, muito barulho, né? Ligado a questões fisiológicas. Uma prensa que corta o dedo dos companheiros. E o que é que trazia satisfação? Sociais, autoestima, autorrealização. Nós vamos ver um pouco mais essas coisas. Vamos visitar um quarto guru. Né? O Deming saiu com o famoso PDCA. O que é o PDCA? Ele disse, olha, para fazer qualquer coisa, você precisa entender os objetivos e encontrar um caminho para atingir o objetivo. O caminho, o método, o padrão para atingir esse objetivo. Você tem que treinar as pessoas no método, né? E executar o trabalho. E depois verificar se o objetivo está ou não sendo atingido. Se não estiver, das duas, uma. Ou as pessoas não estão seguindo o método, o processo, portanto, precisam ser retreinadas, ou o método aqui definido não leva ao objetivo. Né? Portanto, cumpre alterar o método ou o padrão. Tá certo? Então, ele propunha o agir dele era reanalisar o processo, e alterar. Tá certo? Bom, isso é lógico.
E isso deu um enorme resultado, né? Todo mundo ouviu aquela história de que é uma enorme burrice esperar que o resultado de um processo mude sem que o processo seja mudado, né? Ele vai repetir continuamente o mesmo resultado. Uma coisa que o Deming não percebeu na época é que esse método dele, o PDCA, deu muito certo, mas não apenas porque era lógico, é porque esse método permitia às pessoas a criarem. E criar tem tudo a ver com a parte alta da escala de Maslow. E o Maslow dizia que quando você trabalha, satisfaz essa parte de cima, você pode até passar fome que não se dá conta, né? Então, o Deming lançou esse método e, de repente, esse método de trabalho permite às pessoas adquirirem uma coisa que antes não estava presente no trabalho. Como é que as empresas motivam as pessoas? Segundo o Taylor, tem que pagar por produtividade se as pessoas seguirem o processo. Só que, e se o processo não for bom? Bom, azar, né? Tem que esperar o Taylor de novo vir reengenheirar a fábrica. Eu me lembro que uma vez, nada contra os argentinos, mas visitava a filial da empresa onde eu trabalhava na Argentina. E eu vi do chefe da engenharia dizendo: olha, antigamente é que tinha engenheiro bom. Olha esse processo. Faz 14 anos que nós nunca mudamos e ele continua válido. Pois é. Imagine 14 anos sem mudar. A empresa vai quebrar, né? Outra coisa, um quinto autor, o Mihaly, esse aqui, ele desenvolveu uma teoria de motivação em que ele, resumidamente, colocava num gráfico os desafios de 0 a infinito e habilidades, uma escala de habilidade, uma escala de desafios. Quando você tem muitas habilidades e poucos desafios, o que acontece? Você morre de tédio. Então, imagine, não tem emprego, eu formei em direito, mas não tenho emprego, você é secretário. Morro de tédio, porque está muito aquém das minhas habilidades. Por outro lado, eu que estava aí numa vida tranquila, o velho foi morrer e a empresa lá ficou nas minhas costas. E eu não sei como é que tem poucas habilidades e o enorme desafio, morro de ansiedade. E o Mihaly dizia que o segredo é navegar pelo canal do fluir, é sempre balancear desafios e habilidades para você ser feliz. Tá? Bonito. Bom, nós falamos do Maslow. O Maslow dizia também que todos nós, temos um impulso para melhorar nós mesmos, um impulso para realizar nossas potencialidades, para a autorrealização ou para a total realização como humanos. E aí ele olhava para as pessoas e perguntava: se isso é verdadeiro, o que nos bloqueia? Porque ele via que a grande maioria das pessoas que, como hardware, como criação, tinha esse impulso, essa capacidade, essa potencialidade de plena realização como ser humano. O que é que bloqueia? E a resposta é óbvia, é o sistema do Taylor. Você não pode pensar, você tem que seguir um método. Então, hoje, todo mundo se pergunta onde está a nova fronteira da produtividade?
Será que é inteligência artificial? Será que é tecnologia da informação? Não, é gente. Nós só utilizamos as mãos, a cabeça e o coração fica fora no sistema do têlio. Então, tem aí um enorme potencial que tem que ser explorado, né? Ainda mais do Taylor, das pesquisas do Taylor, ele disse, olha, se os objetivos do trabalho forem claramente explicitados, o senso de responsabilidade das pessoas aumentará na proporção da liberdade permitida na escolha dos meios e métodos para atingir aqueles objetivos. Então, veja, aquela ideia de que o trabalhador brasileiro é irresponsável, é só virar as costas que ele apronta, é consequência da forma taylorista de organizar o trabalho. Claro que ser robô e repetir a mesma coisa continuamente não é o estilo dos humanos, não? Então, as pessoas não gostam disso aí. Agora, dê a eles objetivos claros e liberdade para a escolha dos métodos, eles vão ser muito mais responsáveis, né? E as pessoas vão naturalmente exercer a criatividade e a habilidade tendo essa tal liberdade. Então, veja, gente, que o que nós fazemos e fizemos por mais de um século foi usar a administração científica esquecendo do principal fator, que é o ser humano. Bom, outro ponto relevante para a gente montar o nosso sistema de gestão é a liderança. O que é liderar? Liderar é convencer subordinados ou seguidores a aceitar os objetivos comuns do grupo e fazer tudo para atingir. Eu trabalhava como diretor numa grande empresa que empregava aí mais de 10 mil, tinha mais de 10 mil empregados, e o Lula era o líder sindical daquele momento. E era impressionante ver como os sindicalistas trabalhavam dia e noite com sol, chuva, porque tinha um líder que convencia eles que os objetivos comuns deles eram válidos e eles se matavam para atingir. Então, liderança é um item fundamental nessa montagem do sistema de gestão. Outra coisa, o trabalho em equipe. Trabalho em equipe, de saída, nós, como indivíduos, temos uma limitação. A nossa habilidade de perceber a realidade. Coloque qualquer coisa na frente. A tela de fundo aqui fica bonita, dá a impressão que eu estou em Kyoto, mas ela, não sei por que razão, enxerga a cara, mas não enxerga o objeto. Olha, eu estou com o trocador de slides aqui na mão. Quantas propriedades tem esse trocador de slides? Se eu juntasse meia dúzia de pessoas, cada um iria enumerar meia dúzia de 6, 7, 5 a 7 propriedades que eles consideram relevantes. Não necessariamente iguais, porque esse objeto que eu tenho nas mãos, simples, tem infinitas propriedades. Para começar, por exemplo, eu posso dizer tem um número determinado, preciso, de átomos de alumínio. Não é relevante? Não. Mas, enfim, então, ante um objeto físico, nós não somos capazes de perceber as propriedades daquele que está na frente. Imagine uma realidade de uma empresa, de um fenômeno, de algum fato dentro da empresa. Então, trabalhar em equipe é muito necessário, porque
não é porque uma pessoa é mais ou menos educada que é capaz de perceber o que outros deixam de perceber. Quer ver um exemplo? Eu me formei no ITA e, na época, pelo menos, as pessoas tinham uma ótima cabeça, formavam e iam trabalhar na empresa. Primeiro ano, sucesso total, porque você pega uma atividade técnica, domina totalmente, além da habilidade já normal de engenheiro, e rapidamente é promovido. No segundo ano, mesma coisa, é promovido. Até que você chega numa área, num nível de gerência, que inclui áreas como marketing, vendas, controles, e que você não foi treinado para isso. Então, aí começam os problemas, porque enquanto eu era um lobo solitário, o gêniozinho capaz de dominar aquilo que eu fazia, ótimo. Na hora que eu precisei lidar com coisas mais complexas, que eu não tinha habilidade, não tinha conhecimento, não tinha também o preparo de extrair das pessoas as suas visões. Então, o número de fracassos eram, não sei se hoje, mas eram muito grandes. O trabalho de equipe aumenta o senso de responsabilidade. Se eu estou fazendo sozinho, eu dizia, estou cansado, vou embora. Se eu estou num grupo, não, o pessoal está dedicado, eu vou pensar 2 vezes antes de interromper. Cria um forte interesse em trabalhos relacionados. As tarefas podem ser estabelecidas sem limites claros e com responsabilidades amplas. Gera cooperação entre a equipe e competição entre equipes. Por que isso? Veja, uma empresa, como o universo todo, tende ao marasmo, à entropia. Então, eu preciso gerar algumas forças dentro da companhia. A cooperação é definitivamente uma força para romper com o marasmo da empresa. E a competição também. E hoje, o mundo de RH, pelo menos os mais esclarecidos, estão querendo se livrar daquela estrutura de comando e controle, o tal micromanagement, para uma estrutura de colaboração. Mas, olhando no mundinho deles, não é que o mundinho talvez não seja uma forma boa de colocar, é que as pessoas não olham o todo. A fonte desse problema de ter que ter o comando e controle, o tal micromanagement, é o sistema de gestão, que é muito difícil de mudar. Vamos falar rapidamente o que é gerenciamento. Gerenciamento é o conjunto das atividades necessárias para atingir um objetivo futuro de forma eficiente e econômica. O que é que a maioria dos gerentes, dos chefes, supervisores, diretores querem? Eles querem atingir o objetivo imediato. Como é que chama isso? Milagre. O que é um milagre? Eu quero alguma coisa, sei lá, curar de uma doença, ganhar um dinheiro de forma instantânea, tá certo? Mas, por incrível que pareça, é assim que nós, muitas vezes, agimos. Nós queremos milagres dentro da empresa. E dentro da empresa, eu garanto a vocês, milagres não acontecem. Diagrama de Ishikawa, só para lembrar vocês que resultados são fruto de um processo que tem muitos elementos e que são as causas de eventuais problemas nos resultados, sobre os quais você é responsável. Agora,
sobre as causas, sobre o processo, você tem autoridade para alterar o processo. Né? Só para lembrar, o PDCA do Deming, então, nós já falamos, mas ele é um item fundamental para o novo sistema de gestão. Empresa. Empresa, o que é? Um conjunto de atividades empreendidas por uma ou mais pessoas com o objetivo de satisfazer a essas pessoas e outras afetadas pelo seu funcionamento. Vamos pegar uma atividade, uma empresa pequena, uma pizzaria. Eu resolvo abrir uma pizzaria aqui no meu bairro. Qual é o principal objetivo? Satisfazer o meu desejo de ganhar algum dinheiro, né? Só que eu tenho que satisfazer também outras pessoas, os meus clientes, afetados pelo funcionamento, né? Eu coloquei aqui, aproveitei, que muita gente entende empresa como o Ambrose Bierce, ironicamente, dizia: corporação, um dispositivo engenhoso de obter lucro individual sem responsabilidade individual. Lamentavelmente, assim é como muitos de nós encara uma empresa. Outro ponto: objetivos e subobjetivos. Objetivos são hierarquizados, né? Um objetivo é atingido com a consecução de subobjetivos. E o desdobramento desses objetivos em subobjetivos depende de caminhos ou estratégias. Eu quero ganhar dinheiro. Bom, não dá para ganhar dinheiro direto. Eu preciso montar um negócio. Então, eu abri depois. Como é que eu monto o negócio? Eu tenho que pegar um contador, abrir, escolher, estudar o mercado e tudo mais. Então, eu tenho que desdobrar objetivos. Eu tenho que, no meu sistema de gestão, ter um mecanismo de, dado um objetivo, uma meta, encontrar caminhos para atingir essa meta, que significa em abrir submetas ou subobjetivos e assim por diante. Então, é fundamental eu, num modelo de gestão, ter esse procedimento, né? E isso, no sistema que nós estamos falando, está já perfeitamente incorporado, tá certo? Então, inclusive com requintes de diálogo, né? Um plano estratégico normalmente é feito assim: eu olho o mercado, olho o concorrente e vejo o que a empresa precisa. O que a empresa precisa é traduzido em diretrizes anuais: aumentar a venda, reduzir custo. E aqui tem um mecanismo de desdobrar aqui essa bolinha aqui. Beisebol não é muito popular desse lado do mundo, mas é muito comum bater bola, né? Beisebol, joga para lá, joga para cá. E é isso que tem que acontecer. A diretoria, a direção da empresa com a diretoria com os seus gerentes com os supervisores, e assim vai, né? Tal que, quando o plano é completado, estão todos de acordo com planos de ação estabelecidos e as coisas andam. É muito comum nas empresas a gente vê aí a diretoria, alguns gerentes, uma vez por ano, saírem por uns 3 dias para um hotel 5 estrelas para fazer, com um consultor a tiracolo, para fazer o planejamento do ano. E a empresa está cansada de saber que, quando o pessoal volta, o murmúrio geral é: olha, lá vem eles de novo. Como em todos os anos anteriores, nada vai acontecer, né? Então, nesse ponto, a gente poderia dizer isso: o princípio mais importante da administração é o aproveitamento da sabedoria das pessoas dentro da empresa e, pelo seu uso, gerar as forças da companhia. Por que é que a gente não vê isso nos textos de administração que a gente estuda?
Eu passei 5 anos na Getúlio Vargas e isso não estava lá. Por quê? Porque o sistema de administração científica do Taylor está tão arraigado na nossa cabeça que a gente não pensa fora da caixa, né? É difícil, porque eu entrei na empresa vendo as pessoas fazerem isso, né? Os meus pais entraram na empresa, era desse jeito, os avós e até os bisavós. Então, é difícil a gente se dar conta de como, de fato, estamos fazendo, certo? Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo. Cadê o Mário? E não sei se tem alguma questão, mas a gente pode até tomar um pouco de água. Vamos lá, Mário. Olá, pessoal. Pode fazer as perguntas aqui. Tem uma pergunta só. Tadeu, ele fez uma pergunta aqui. O que fez com que o sistema de Taylor tenha perdurado tanto se tinha o método da Toyota? Perdão, não entendi. Como é que é? A pergunta dele é o que fez o sistema de Taylor perdurar tanto tempo, né? Se tinha o método da Toyota. Não. Bom, o método Toyota é muito recente. Lembra, veja, o Taylor morreu em 1915. 1915, nasceu em 1866, aqui na minha nota. Então, daquela época para cá, muita coisa passou. E o sistema Toyota está restrito hoje ao Japão, espalhado de uma maneira geral, e na indústria automobilística. Hoje, até os alemães estudam o TPS e procuram implantar. Mas existe uma outra razão extremamente importante para dizer como é que no mundo de pessoas tão inteligentes, o Taylor, a administração científica, durou tanto tempo. Veja, depois da Revolução Industrial, o mundo cresceu muito. Então, a prioridade número 1 nas empresas era aumentar a produção, né? E o sistema de administração científica, padronizado e tudo mais, permitia aumentar fábricas todas iguais, com facilidades para a administração. Só que, há 30 anos atrás, mais ou menos, o mundo começou a parar de crescer. E aí o sistema de gestão começou a desandar. E só que 30 anos, uma geração é pouco para as pessoas consertarem aquilo que por um século já vinha sendo feito. Uhum. Muito bom. Seguimos? Seguimos. Tem pergunta aqui do César, né? Primeiro, dar os parabéns pela palestra, né? Ele está perguntando se Paulson poderia comentar sobre a questão de manter a coesão de propósito, principalmente quando se fala de grandes empresas em detrimento das pequenas. Coesão de propósito. Dentro da empresa ou da grande responsabilidade social sobre o conjunto? A pergunta sobre dele... a sociedade toda. Bom, vou falar do que eu entendo. Dentro de uma empresa, veja, liderança está apresentada não à toa, porque o que faz mover uma empresa grande tal é a liderança, que, deixada a própria sorte, a empresa vai fazer a mesma coisa por anos e anos e vai definhando gradualmente. Para balançar a empresa, precisa ter uma forte liderança. E essa liderança tem que vir com novos propósitos, né? Com alguma coisa que todas as pessoas digam, pô, que bom, isso aí eu topo seguir. A bandeira nova eu topo seguir. E aí você consegue juntar. A história da administração mostra inúmeros exemplos dessa maneira, né? Bom, vamos deixar as demais perguntas mais para o fim, que ainda tem um bom trecho.
Tudo bem, vamos lá. Então, seguimos. Bom, aí vem a questão, ok, com todas essas questões, qual sistema de gestão eu tenho? Olha, eu ouvi falar no Six Sigma, no Ishikawa, no DEME, no Toyota, o pessoal da Odebrecht tinha o seu próprio manual e uma série de outras coisas. Qual o sistema de gestão? Primeiro, mais do que nunca, sistema de gestão é necessário, sistema integrado de gestão. Tem que valer para todos e ao longo de toda a empresa. E a maioria do que a gente sabe não funciona assim. O Taylor funciona assim? Funciona. Taylor é um sistema de gestão ao longo de toda a empresa. Só que, como isso não é mais levado ao consciente, as pessoas trabalham no piloto automático. O que é o piloto automático? Então, eu sou chefe, disse, ô Zé, vai comprar um cigarro para mim? Bom, espera aí, eu sou chefe porque o meu objetivo é o objetivo de maior hierarquia que o Zé, que é o objetivo do Zé. Tá certo? Então, por isso que eu tenho autoridade sobre ele. Para comprar cigarro, não. Isso está fora de questão. Enfim, mas isso está tão premiado na empresa que muita gente faz isso, né? Então, o sistema de gestão precisa ser coerente e explicitado, voltado a gente, voltado à motivação, porque nós mostramos que gente é capaz de criar. E criatividade é base para ganhar dinheiro, que, no fundo, é o que a empresa quer. Na verdade, nós vamos falar de mais um elemento. Bom, mais alguns elementos. Outra coisa que o sistema de gestão precisa é ferramenta. Então, o que são ferramentas dentro da gestão? O grande problema na gestão é saber o que está acontecendo e levar o conhecimento a um ponto que me permita ação. Um exemplo rápido. Olha, ocorreram 10 princípios de incêndio no mês passado. Pô, qualquer pessoa imagine que numa fábrica 10 princípios de incêndio é gravíssimo. Só que essa informação não me gera ação. Aí vem ferramenta, eu tenho que estratificar. 5W1H, onde, quando, quem e tudo mais. Então, 10 princípios de incêndio. Foram nas autoclaves. Todos os 10 foram em autoclaves. Quando? Na troca de turno. Interessante. Então, aí você começa a entender o que é que está acontecendo. Porque na troca de turno, o que acontece? Todo mundo que viveu em fábrica sabe que quando o turno novo assume, ele tem a rota padrão e até chegar numa autoclave pode ter passado aí uns 10 minutos do tempo máximo de cozimento naquela autoclave. E quando ele abre a autoclave, bum, pega fogo. Então, veja, estratificar, verificar, Pareto para ver relevância e tudo mais, são ferramentas que todas as pessoas precisam dominar e utilizar na empresa. Porque a dificuldade de ver, de enxergar, de entender o que está acontecendo é o grande gargalo para gerar ação. Outra coisa, eu preciso de uma estrutura, de um framework, para complementar meu arcabouço da gestão. Eu tenho que pensar em orientação ao desenvolvimento, eu já explico o que é isso, redesenhar o papel da gerência média, valores e informações compartidos, avaliação de longo prazo, então, uma série de coisas. Eu pensei alguns para explicar o que é isso aí.
Primeiro, orientação ao desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é um processo no qual uma organização, até o indivíduo, aumenta a sua habilidade e o desejo de satisfazer os seus próprios desejos e os dos outros. Complicado, né? Mas isso aqui é o seguinte: o que é duradouro? O que é permanente numa empresa? Ter um market share alto é tudo que a empresa precisa? Não. É só um concorrente desenvolver alguma coisa nova e rapidamente ele vai comer o meu market share, caixa. Eu tenho caixa. Em tempos de pandemia, está todo mundo atrás do caixa. Mas caixa, se o resto da empresa não estiver bem, vai embora em menos de um ano. Então, no fundo, o que é que sobra? Sobra o desenvolvimento. Esse processo da organização aumentar a habilidade e o desejo de satisfazer os próprios desejos. Ou seja, a capacidade da empresa se redesenhar a cada instante, se reinventar, se recriar a cada instante. Então, a empresa tem que ser voltada ao desenvolvimento. E, obviamente, para a empresa ser desenvolvida, precisa de indivíduos desenvolvidos, certo? Outra característica que precisa, e aqui é continuamente violentada, é essa questão que os japoneses chamam de nemawashi. Nemawashi significa, ne é raiz, mawashi é girar ou transplantar. Então, quando eu quero transplantar uma árvore adulta, se eu tirar a árvore e mudar de lugar, muito provavelmente ela vai morrer. Então, o que é que o pessoal descobriu? Se eu cortar algumas raízes, a árvore cria uma predisposição a lançar raízes novas. E aí ela está em melhores condições de ser transplantada. Então, a ideia é vocês entenderem, né? Quando eu tenho alguma ideia nova, alguma coisa que vai mudar a empresa, eu deveria conversar com todos os afetados para colher a sua opinião e para que ela não se oponha a isso quando a implantação chegar. Tá certo? É assim que a gente trabalha nas empresas? Não. A gente vive sacaneando outras pessoas afetadas por uma decisão minha. Porque o chefe já deu autorização, vou e faço. E não mexe comigo, porque o chefe gosta de mim. Claro que na primeira oportunidade levarei uma rasteira, né? Então, existe uma série de coisas que precisam ser olhadas, que não é o caso a gente falar aqui por uma questão de tempo, mas que precisam ser também consideradas dentro da empresa para montar o meu sistema de gestão novo. Bom, eu falei rapidamente que no início da Revolução Industrial, por quase um século, por mais de um século, o mundo cresceu, só que parou de crescer, né? E a tecnologia, a automação trouxe uma série de novidades, né? Então, lá atrás, em 1784, quando a indústria começou, a administração científica foi uma benção. Evoluiu, continuou bem, e aí a administração científica virou o padrão de ouro. Depois a indústria começou a avançar e hoje estamos Natal 4.0. E continuo usando a administração científica. O que é 4.0? Uma série de tecnologias, criatividade, inovação, e eu não posso continuar usando o sistema cujo principal ponto é usar só as mãos das pessoas, tá certo? Em que é proibido pensar.
vamos fazer algum stress test? Será que esse sistema que a gente está pensando em desenhar é bom? Tem funcionado muito bem, né? Bom, basta ver o TPS, o Toyota Production System, o mundo inteiro adotando. Os consultores ligados ao TS, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver as apresentações do Antônio Sérgio, a aplicação desses conceitos na construção civil. Os resultados são extraordinários. Bom, e há uns anos atrás, a Bain Consulting procurou ver quais sistemas de gestão funcionavam melhor. E foi um estudo bastante abrangente, e a conclusão deles que esse tal de sistema de gestão baseado na qualidade total, na gestão da qualidade total, é o que melhor resultado dá. Só tem um defeito, dá muito trabalho. Mas trabalhar é a nossa sina, verdade? Empresas de destaque utilizam ou estudam utilizar. Na Alemanha, hoje, está uma febre, né? Apesar dos alemães terem BMWs, Audis e outros, Mercedes, cada uma dessas empresas estudam e estão começando a implementar programas desse sistema de gestão. Em tempos de home office, funciona tão bem que tanto quanto em tempos normais, né? Na verdade, há uma preocupação generalizada dos RHs sobre como é que eu faço micromanagement, como é que eu faço controle. E se o cara estiver cuidando só dos filhos e não estiver trabalhando, como é que eu vou fazer? Né? Se tocar lá o telefone, aí ele vai atender, tudo vai parecer que trabalha, tá certo? Mas se cada pessoa tiver as suas metas a atingir, tiver a sua equipe para baixo e para cima, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu estou descobrindo que esse tal de teletrabalho é mais fácil fazer reunião do que reuniões presenciais com papel ou quadro negro. Aqui não, eu toco o que eu encontrei aí do 5WH ou das ferramentas, né? Estratificação, controle e tal, e distribuo para todos. Então, fantástico nesses tempos. Nós já falamos aqui da evolução da indústria, né? Criatividade, inovação, não tem nada a ver com a administração científica. E outra coisa, com esse sistema, as pessoas ficam felizes. Eu esqueci de falar. Quando a gente falou aqui do Mihaly, se eu tenho muitos desafios e poucas habilidades, eu estou nessa faixa de ansiedade aqui. No sistema do Taylor, eu posso mudar alguma coisa? Não. Tem habilidade que tiver, o desafio me é dado e eu tenho que seguir, executar aquele trabalho, né? No sistema da qualidade, nesse sistema novo de gestão, o que acontece? Eu vou rodar o PDCA, vou melhorar o método na medida da minha habilidade, tá certo? Então, eu consigo balancear desafios e habilidades o tempo todo, tá certo? E é interessante como, muitas vezes, é irônico, há uns 30 anos atrás, era absolutamente comum que grandes fábricas inaugurassem com pompa a sua escolinha de alfabetização e ensino de matemática, na verdade, mais aritmética.
e às vezes chamava até o prefeito local para inaugurar esse curso, para 3, 4 anos depois, silenciosamente fechar. Por quê? Porque o trabalhador rapidamente percebia que saber ler, saber fazer conta no sistema do Taylor não adianta nada. Eu tenho que entrar só com os braços, com ou sem curso de alfabetização. Muito bom. Deixa eu aproveitar aí uns minutos ainda para falar de algumas outras coisas. A gente tem que pensar, esse sistema de gestão é uma baita mudança. A empresa não sabe, mas vive com o sistema de administração científica do Taylor desde sempre. O Taylor provavelmente mais antigo que a mais velha empresa desse país. Então, mudar não é fácil. Primeira coisa que a gente precisa é atentar para a constituição da empresa, direitos e deveres dos trabalhadores. Direito nenhum, dever usar os braços e seguir o método. Eu tenho que mudar isso. E isso não é fácil. Constituição só por revolução ou pelo líder máximo para fazer isso. Lógico que tem alternativas. Em geral, as pessoas perguntam, pô, mas e se meu chefe não comprar a ideia? Veja, empresa é um sistema. E subsistema continua sendo um sistema. Subsistema continua sendo um sistema, que tem as características do sistema, tem objetivos, tem partes relacionadas. E o presidente, em vez de mandar em todo o sistema empresa, manda no sistema empresa todo. E eu, chefinho, mando no meu mundinho lá. Eu posso aplicar, posso alterar a Constituição silenciosamente no meu mundinho e fazer a implantação dessas novidades. O que vai acontecer? Bom, todo mundo me conhecia, e sabe que eu sou um cara médio. Como o resultado vai melhorar fantasticamente, as pessoas vão dizer, pô, o que esse cara andou fazendo? E aí o fermentozinho que eu plantei se espalhará para toda a empresa. Bom, outro ponto relevante é o da característica humana. Qualquer que seja a característica humana, peso, altura, a distribuição é uma normal. Certo? Bom, não é isso que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo é a vontade de mudar. A vontade de mudar também é igualmente distribuído, segundo uma normal. A maioria das pessoas é meio São Tomé, meio cético. Se funcionar, eu vou. Algumas pessoas, qualquer que seja a novidade, estão adotando. E outras, qualquer que seja a novidade, só ir contra. Quando saiu as primeiras calculadoras eletrônicas, custava 100, 150 dólares. Muita gente comprou. Hoje você compra aí nas lojinhas das galerias por uma fração, 1% ou 2% desse valor. Impressionante. Então, a gente precisa saber lidar com essa diversidade. Eu vou confiar alguma novidade, algum método novo para aquele que é contra tudo? Não. Vou confiar aquele que qualquer novidade adota para um mês depois abandonar, porque enjoou? Também não. Então, são questões que a gente precisa olhar. Outra questão relevante é o que ficou conhecido como diagrama de Hersey. O que é isso? O diagrama de Hersey diz que para eu aprender, é fácil e leva pouco tempo. Agora, para aquilo que eu aprendi, aprender não, aquilo que eu tomei conhecimento,
virar atitude ou consciência, ou seja, eu realmente entendi o que é aquilo, leva mais tempo, é um pouco mais difícil. Para transformar em conhecimento, em comportamento, perdão, da pessoa, é mais tempo e mais dificuldade. E para transformar em comportamento coletivo, também muito mais difícil. Então, as coisas levam tempo, né? E a gente precisa não queimar etapas. Outra questão importante com relação à implantação é o zero infinito. Eu tive um professor no Japão que ele veio com esse gráfico aqui, que é extremamente importante para quem empreende alguma coisa nova e grande. Ou seja, segundo ele, é mais difícil ir do 0 ao 1 do que do 1 ao infinito. E aqui a curva é a seguinte: para qualquer coisa grande, nova, eu tenho que fazer um enorme esforço e o resultado é pequeno. Só que depois eu até posso reduzir o esforço, que os resultados continuarão a aparecer. Então, essa é a característica de qualquer empreitada grande e nova que eu preciso olhar. Muito bom, gente. Eu fiz aí um resumo bem grande. Faz uns 10 anos, não, mais de 10, a gente dava esse curso na USP e era essa parte introdutória levava 4 horas, era dividido em alguns módulos. E nós estamos resumindo, mas o importante é a essência. Olha, se vocês conseguirem entender, conseguirem começar a enxergar que o comportamento padrão seu é de administração científica, é do Taylor, já foi um grande avanço. E depois, portanto, ver como é que é o novo, aí é a questão de instrumentar a própria OTS. Nós podemos, por enquanto, absolutamente grátis, fornecer esses cursos em mais detalhe. Ferramentas, por exemplo, vocês precisam dominá-las, né? E o nosso propósito principal, obviamente, damos consultoria também, mas nosso propósito principal é capacitar a empresa para ser capaz de fazer essas transformações a nível de excelência. Mas é fundamental que, pelo menos, alguns líderes na empresa entendam o que está acontecendo no todo, no macro, tenham a visão do todo, para aí sim começar a usar as técnicas para mexer nas partes. Tá certo? Mário, vamos lá. Vamos lá. Obrigado pela palestra aí, Paulo Sam. Estamos aqui com algumas perguntas, né? Vamos lá. O Haroldo Ribeiro, ele fez uma pergunta aqui. O que fez com que o Japão tenha passado quase os últimos 20 anos aí sem um crescimento econômico? Bom, aí é uma pergunta complicada, mas temos ainda algum tempo, vamos dizer. O progresso do Japão veio muito com a indústria eletrônica. Você sabe que a Sony foi nos Estados Unidos e comprou o direito do transistor. Só que a Western Electric, espertamente, vendeu o direito de fazer o transistor que eles inventaram, mas não venderam o método. Talvez até nem tivesse um método bom. E quando o Japão começou a fazer transistor, de cada 2 transistores, um era jogado fora por defeito. E aí um bando de cientistas ficavam estudando esse negócio e diz a história que uma moça da linha de produção, naquela época, dizia, pô, lá em casa não sobra um grão de arroz que a gente não desperdiça nada. Por que aqui o negócio tão caro, metade é jogado fora, né? E jogado fora no final do processo. E ela fez um estudo usando as ferramentas para ver por que dava defeito. E diz a história que o trabalho dela
valeu mais do que o trabalho de todos os cientistas da sala ao lado. Bom, mas com isso, a indústria eletrônica do Japão teve um grande avanço. E tão maior avanço quanto impulsionada pela qualidade total, pela capacidade da empresa aproveitar a criatividade das pessoas. E a Sony foi dominando os mercados de gravador, televisão, e daí da Sony o método de gestão passou para a indústria automobilística. Eu estava no MIT no final dos anos 80, ou era começo dos 90, não me lembro, em que os americanos começaram a se dar conta de que, preciso entender o que esses japoneses estão fazendo de diferente, porque eles já pegaram eletrônica, estão pegando automobilística. Para aí, deixa eu dar uma repensada nesse negócio. E nos anos 80, os americanos copiaram muito dos círculos de controle de qualidade, algumas coisas mecânicas, mas nunca entenderam a filosofia da gestão. E nos anos 90, depois de entrar MIT, entre outros, eles começaram a entender realmente do que se tratava, e aí a coisa começou a andar melhor. Mas então o Japão, do lado de lá, ganhou muito com a expansão da indústria eletrônica, que começou a entrar no seu declínio. E os americanos, muito espertamente, impuseram ao Japão o que eles estão tentando fazer com a China. Ameaçaram bloquear o Japão teve que desvalorizar a sua moeda, valorizar a sua moeda para perder a sua competitividade. Então, no meu tempo do Japão, o dólar custava 360 ienes. Rapidamente passou a 200 e hoje está em 107 ienes por dólar. Isso é muito mais difícil exportar e tudo mais, né? E depois, você sabe que tudo cansa. Qualidade total dá trabalho. E a riqueza entorpece os sentidos, né? Então, aquela gana de melhorar o país tal foi perdendo, foi se esvaziando, né? Aí, nos anos 80, quando eu estive na UTS, o pessoal já dizia: a garotada de hoje não quer nada com batente, né? Mas o Japão continua bem. O sistema de gestão continua muito bom e muitas empresas utilizam. Como dizem lá, desenvolver máquinas no Japão é fácil, porque com esse negócio de qualidade, o próprio cliente que comprou sabe dizer onde a máquina não está boa. E aí a próxima versão sai bem melhor. Muito bom. Então, não sei se atende. Aproveitando para emendar o que o próprio Haroldo está perguntando aqui, ele está perguntando como é que anda a CCQs no Japão, né? Você já comentou alguma coisa, e por que o movimento não vingou no Ocidente? No Ocidente? O círculo de controle de qualidade, você disse? Uhum. No Ocidente, porque virou circo. Eu participei de vários CCQs. Ali, o gerente da fábrica, espertamente, o princípio é bom, né? Pegar um grupo de chão de fábrica e fazê-los melhorar o processo que eles trabalham. E depois dar publicidade a isso, né? Eu me lembro que estive no México visitando uma empresa que vendia fios de acrílico no posto Brasil, com frete, impostos, mais barato do que o nosso custo. Eu tive a oportunidade de visitar essa fábrica e aí lá tinha círculo de controle de qualidade e o diretor disse: Paulo, você não quer aproveitar? Hoje é o dia que eu recebo aí um grupo da fábrica para falar
dos trabalhos do CCQ, que, no caso, no México, havia sido implantado por um tal professor Davis, da Universidade da Califórnia, da Califórnia do Sul. E é impressionante ver aquelas mocinhas, todas mulheres, em San Luis Potosí, no meio lá do árido do México, falando dos objetivos, das metas que tinham, do plano de ação que foi atingido e que não foi atingido. Bom, a fábrica era um espanto de produtividade. Agora, no Brasil, o que nós espertamente fizemos? Né? Os gerentes de fábrica pegavam isso aí, chamava a diretoria e fazia o cartaz dele. Né? Ele não tinha intenção de realmente promover o desenvolvimento das pessoas. E o CCQ precisava ser complementado com uma série de outros mecanismos, tipo 5S, tipo desdobramento de diretriz, porque quando você atinge as metas, se as metas não forem renovadas através de uma ação da direção, aí a motivação acaba. Né? E foi o que aconteceu aqui, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Uhum. Tem bastante pergunta aqui, eu acho que não vai dar tempo de pegar todas, porque nosso prazo já está quase indo. Vou fazer mais algumas aqui, as outras vão ser respondidas aí Tá bom. offline, né? Ou seja, né? Respondo. Vamos lá, tem um aqui do Daniel Lucon, ele está dando parabéns pela apresentação, né? E ele está perguntando, na sua opinião, professor, como se poderia realizar o aproveitamento da sabedoria das pessoas de forma sistemática, bottom-up ou top-down? Não, esse negócio de aproveitar a sabedoria das pessoas precisa ver com um pouco de cuidado. Eu me lembro que quando a gente implantou esse sistema numa das nossas fábricas, era uma fábrica têxtil, e no início é um misto de sistema do Taylor e sistema Deming, né? O sistema Maslow. Então, como nós pagávamos por produção, por produtividade, na fiação, alguns espertos descobriram que ele poderia emendar o fio sem parar a fiadeira, aumentando a produção. Tá certo? O que acontece? Dá uma sobretorção, porque aquilo fica girando sem que o fio corresse. E quando entrava na tinturaria, quando era tecido, o fio era tecido e tal, ia para a tinturaria, a sobretorção impedia a penetração do corante. Tá certo? E aí você, quando termina o processo, fica um fio branco, ou depois da primeira lavagem, fica um risco branco no tecido. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Aproveitar a sabedoria das pessoas no âmbito do seu trabalho, sobretudo. Né? Grupo de trabalho justamente para capturar o que as pessoas que estão com mão na massa sabem. Uhum. Vou fazer mais uma pergunta, então. Temos aqui a pergunta do Antônio Sérgio. Somente um comentário que ele fez a gestão pela qualidade dá muito trabalho porque as empresas entendem o TQC como gestão da qualidade, focando todo o esforço da gestão na busca constante de evidências objetivas. Por outro lado, Lean aborda perda de valor, que é mais abrangente do que não qualidade. Qual que é a sua visão sobre essa interpretação? Não. Qualidade é pelo nome, mas uma empresa tem múltiplas dimensões. No fundo, uma empresa é uma sociedade que tem vários stakeholders, vários interessados. Por exemplo, o acionista, que dá o dinheiro para a empresa se constituir, para comprar máquina, comprar tecnologia, quer retorno sobre esse investimento, quer lucro. Né? E isso precisa ser desdobrado ao longo de toda a empresa. E aí, na hora que você faz esse processo, veja, desdobrar diretriz, desdobrar objetivo é fundamental
porque senão fica a cabeça falando sozinho e o braço fazendo as coisas que sempre fez, né? Então, a gente precisa olhar e veja, assim, falando rapidamente, nós poderíamos dizer que qualquer área, qualquer atividade precisa olhar qualidade, custo, serviço ou entrega e risco. Eu, nesses dias de confinamento, já sou bom na cozinha e já consigo ver as debilidades aí da minha mulher. Ela não tem padrão, né? É meio ineficiente. Eu sou muito rápido. O único defeito meu é que a comida não sai gostosa, mas aí é arte, não é ciência, tá certo? Mas, enfim, essas dimensões estão consagradas no método ao longo de todo. Eu não mencionei, mas o título é misleading, quer dizer, engana um pouco. O que de fato é um sistema para atingir objetivos. Tá? E olhando sempre pelo menos essas 4 dimensões: qualidade, custo, entrega e risco. Ok. Então, tem bastante outras perguntas aqui, mas já chegamos no horário, né? Eike-san vai fazer o fechamento? Perfeito. Cadê o Eike? É o César. O César não está aí? Está aí? César... Não sei, eu não vi o César, mas enfim. Ele está participando da palestra, mas ele não está aqui. O César não está aí? Enoque? Não, ele não está habilitado, acho que ele não está. Bom, tudo bem então. Gostaria de agradecer ao Paulo Hirai pela excelente apresentação, o Mário Nakahara pela intermediação, né, na apresentação, e todos os participantes, né? Nós tivemos mais de 80, quase 90 participantes até o final da apresentação. Espero que todos tenham aproveitado bem e aplicar nas suas atividades, né? E a próxima apresentação, então, será na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, com a apresentação do César Enoque e Inácio Shibata. Vamos se inscrever, então, no nosso flyer, né? No link, e espero que todos participem também na próxima semana, tá bom? Muito obrigado a todos, então. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.